Bom, Eduardo, por favor, faça as honras da casa. Ore por nós, para a nossa aula. Oremos. Santo Deus, Pai amado, estamos, ó Pai, agora em aula, mas essa aula, Senhor Deus, ela acontece em torno da Tua palavra, em torno do Teu trono, Senhor Deus. E cada um de nós reconhecemos a Tua majestade. E por isso, Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito esteja nos ajudando. Dê sabedoria, Senhor Deus, ao nosso professor, e dê sabedoria a cada aluno também, Senhor Deus, para que cada um de nós possamos, Senhor Deus, aprender, absorver, assimilar, de forma que isso venha, Senhor Deus, não só como um conhecimento e como conteúdo, mas alinhado com a sua palavra, Senhor Deus, seja algo que venha nos ajudar a transformar a nossa vida e o do nosso próximo, Senhor Deus. Que tudo o que seja feito aqui hoje, Senhor Deus, seja tão somente para a tua glória. Essa é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, se eu ver uma criança aí, é minha filhinha pequenininha, que está nos corredores aqui, os gritinhos dela, né? A Olivinha. Muito bem, meus irmãos, é o seguinte. Vou começar aqui pela introdução. Não sei se vocês já leram o material aí, está sendo espelhado para vocês, né? A introdução, ela diz assim: chegamos à terceira disciplina do Master Missionário, Estados Luteranos e Calvinistas. O eixo do nosso estudo será sobre a nova formação eclesiástica dos países que abraçaram o movimento da Reforma Protestante. Além disso, trataremos sobre as implicações que a nova cosmovisão, formada pelo pensamento calvinista e luterano, trouxeram para cada uma dessas nações. É importante destacar que o pensamento reformador é revolucionário no sentido de alcançar todos os pilares da sociedade civil, igreja, escola, trabalho, família, fazendo do crente um devoto em todas essas áreas. Iremos pesquisar sobre a formação de cada nação antes da chegada do movimento reformador, governo, cultura, economia, etc. Tem um erro aqui de grafia, né? A etc. está separado aí de vírgula, não pode. Eu quero só, irmãos, só um minutinho aqui. Deixa eu só tirar o ruído, porque tem minha menininha ali, ela tá que tá, viu? Eu não sei se vocês estão ouvindo aí. Deixa eu ver igual. Só um minutinho, meus irmãos. Muito bem. Se vocês notaram aí na nossa disciplina anterior, falamos sobre a questão dos puritanos, né? E os puritanos, eles, como eu estava falando aqui com o irmão Eduardo, eles exerceram um poder muito grande ali, né? Uma posição privilegiada e tal. E isso foi bem importante para por todo ali da igreja na Inglaterra e segurou durante muito tempo o bom desenvolvimento da reforma, né? Daquela reforma sobre uma reforma parada. Então, era muito importante ter esses irmãos ali, puritanos, exercendo esse poder, essa autoridade. A gente vai falar sobre autoridade hoje aqui. Então, é interessante que no decorrer dessa aula vocês lembrem disso. Vocês vão
fazendo a ligação dos pontos aí, tá? Eu estou no início aqui na questão da introdução, mas chegando nesse ponto aqui de conceito de Estado e nação, nós iremos falar sobre autoridade, sobre magistrado, sobre poder, sobre governança, e isso é um assunto muito importante para nós, porque dentro de uma nação, né, e dentro de um Estado que é o complemento do todo, há uma diferença entre Estado e nação. Eu até coloquei para vocês aí nesse segundo ponto, no sentido de que o Estado ele é a junção de tudo o que tem uma nação, né? O seu território, o seu exército, os seus governantes, a população, as fronteiras. Então, tudo isso aí é o Estado. A nação, ela já é a característica do povo. Então, em qualquer Estado hoje de direito, quando eu falo Estado de direito, eu falo de um Estado estabelecido na terra, com o seu povo, com as suas fronteiras, né? Com a sua produtividade, a sua economia, com as suas leis. E dentro de inúmeras nações que hoje existem aí no mundo, a maioria são nações democráticas. Temos nações autoritárias ainda persistentes, né? Mesmo no século XXI, mas a maioria das nações são nações democráticas, então são estados de direito, são estados reconhecidos pelas Nações Unidas e tal. E sempre quando há um levante para se criar uma nova nação, um novo estado, a partir de revoluções ou de guerra. E aí nós sabemos que não é um caminho muito interessante, principalmente nos dias de hoje, né? Que a maioria dos estados estão armados aí até os dentes, e a briga por recursos, como estamos vendo aí entre Rússia e Ucrânia, pode levar à guerra, tá? Então tem aqui para vocês, eu vou baixar um pouquinho esse conceito sobre Estado, nação, definição de nação, né? Agrupamento político autônomo que ocupa o território com limites definidos e cujos membros respeitam instituições compartilhadas, né, ou compartidas, lei, constituição e governo. Há uma diferença aqui de Estado, sempre quando nós observamos com a letra E maiúscula, referente ao Estado, ou seja, ao país, em letra minúscula, o Estado da unidade federativa, né? Vou até o exemplo aqui, o Estado de Minas, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo e tal. Eu pulei aqui, mas as nações que nós iremos abordar, queridos irmãos, é Alemanha, Suíça, Holanda, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Escócia, Estados Unidos da América. Eu separei esses aqui porque eu coloco as nações luteranas e as nações calvinistas, assim, a qual ocorreram um impacto maior dos dois movimentos, tá, meus irmãos? Impacto maior no sentido todo, tá? De transformação de sociedade, de governo, enfim. Lembrando, por exemplo, que a nação da Holanda, que eles nem gostam de ser chamado de Holanda, nós iremos, quando chegar lá no tópico sobre a Holanda, os Países Baixos, né? Foi através do príncipe calvinista que a Holanda se livrou do jugo católico da Espanha. Está até hoje no hino nacional da Holanda, tá bom? Deixa eu subir aqui, deixa eu ver se pulei algum outro. Não. Definição de Estado, né? Corresponde ao conjunto de instituições do campo político, administrativo, que organiza o espaço de um povo, nação. Para o Estado existir, é necessário que ele possua o seu próprio território, que exerça sobre este a sua cidadania, ou seja, o Estado deve ser a autoridade máxima na área a ele correspondente. Tá? Aqui, o irmão Eduardo, entra Max Weber também. Né? Boa parte dos trabalhos de ciência política estuda o Estado. A definição de Estado mais utilizada pelos especialistas também foi
formulada por Max Weber, e diz o seguinte: o Estado é o detentor do monopólio da violência legítima em um determinado território. Em outras palavras, o Estado tenta se tornar a única instituição capaz de praticar a violência legítima naquele território. Mas o que seria a violência legítima? Para compreender, pense na seguinte situação. Aí eu coloquei aqui sobre violência legítima, irmãos. Então, dentro do Estado, nós temos a Constituição, e eu já vou chegar aqui, tá? A nossa Constituição, a Constituição de 1988, é uma linda Constituição. Quando eu não conhecia ela, eu achava algo, para mim, tanto fez, tanto faz. Mas a nossa Constituição, ela, por exemplo, tem, acho que 32 páginas, ela é muito humana. Eu acho lindo também quando ela, no seu início, né? No preâmbulo, ela traz assim sobre a proteção de Deus, ou seja, mesmo definindo o Estado brasileiro como Estado laico, os deputados constituintes, eles sabiam que passando a uma nova fase no nosso país, aquela Constituição, ela realmente precisava da graça de Deus, né, do poder de Deus, da soberania de Deus, para ela ser promulgada. E, sério, irmãos, é uma Constituição muito bonita, ela aborda todos os aspectos no sentido da vida humana aqui no Brasil, do respeito. E, assim, eu até falo que eu não acho a necessidade de ter tanta ênfase em lutar por direitos de certos grupos considerados minoritários no Brasil. Isso aí, todos têm o direito de lutar, de procurar o seu lugar no país, enfim, né, de ser respeitado e tal. Mas a nossa Constituição, ela já não faz distinção de ser humano, ela já não faz, ela já quebra qualquer tipo de preconceito, de racismo. Ela traz em todos os seus incisos e artigos que falam sobre esse respeito, essa proteção ao ser humano, ela já define bem isso. Por isso que ela uma Constituição muito bonita, muito bem organizada, muito bem elaborada, né? Enfim, deixa eu ver aqui o seguinte. Vamos descer aqui. Antes de falar sobre aquele episódio da violência legítima, né? Por isso que eu falei da Constituição. Então, nós temos uma Constituição, e a nossa Constituição, por exemplo, ela proíbe que o cidadão ele venha exercer a violência, a não ser salvo, né, em legítima defesa. Mesmo assim, ele vai responder diante da lei, da justiça, e vai provar que agiu em legítima defesa. Fora isso, ele não pode usar de violência contra qualquer um dos seus desafetos, né? Agora, a polícia pode, o exército pode, e essa violência legítima que Max Weber diz aqui, o Estado ele aparece através da figura do policial, da figura do seu exército, né, das suas forças armadas. E isso é legítimo, para defender o interesse de todos. Vamos imaginar o seguinte, meus irmãos, o camarada, um grupo rouba um banco, assalta um banco, e eles usam de violência para isso, porque ninguém vai assaltar um banco com flores, né? Com rosas, vai com metralhadora, com dinamite hoje em dia, com bombas, armado até os dentes, com granadas, enfim, coletes à prova de bala, carros blindados, com todo o equipamento para poder realizar aquele assalto. E eles estão, muitas vezes, agindo contra ou um bem particular, se o banco, por exemplo, for um banco privado, ou contra um bem público, se o banco é uma instituição do Estado, né? Indiferente se é público ou se é do Estado, a Constituição garante a segurança
que alguém chegou aqui. A Constituição garante a segurança de todos os seus bens. Você vai ler isso lá. O que acontece? Nesse interim, então, o Estado vai chegar ali para defender esse interesse através do quê? Dos policiais, né? E os policiais irão tentar, de todas as formas, impedir aquele ato. Pode ocorrer o confronto. E aí entra a questão. O policial, ele vai atirar contra os bandidos, e os bandidos irão revidar. Os dois, segundo essa ótica de Max Weber, estão praticando a violência. A violência por parte dos marginais e por parte dos policiais. Porém, a violência que os policiais estão causando ali é uma violência legítima, porque estão combatendo uma criminalidade, um crime contra o interesse público ou, né, seja for privado, mas é dever do Estado defender, guardar, proteger. Isso é o uso da violência legítima, tá? Então é aqui a questão da autoridade aparecendo já no início do nosso estudo, porque nós iremos falar sobre autoridade, e iremos até falar sobre Romanos aqui, ó, se eu não me engano, está aqui na parte de baixo, né? Paulo diz aos Romanos, em capítulo 13, do versículo 1 ao 6, que diz assim, isso dá pano para manga, essa exegese aqui, não dá, meus irmãos? O que vocês acham aí? Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, os poderes superiores, né? Porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Depois vai falar aqui dos magistrados, né? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Romanos 13, 1 ao 6. Vamos pedir ajuda aqui aos universitários. Jonatas, levantou a mão. Que bom, meu irmão. Fala para nós aí. Na verdade, eu já estou um tempo com a mão levantada, era outro assunto. Mas vai lá, manda bala aí. Eu acredito que aí se trata, de fato, da gente entender as autoridades como a igreja costuma falar, né, permitida por Deus. Mesmo que ela possa não representar ao todo aquilo que Deus gostaria para o bem do povo, mas tem muito a ver, por exemplo, com o que a gente vê no povo de Israel no Antigo Testamento. Quando o povo ia mal, os governantes também faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Então a gente entende que por mais que venham ter governantes maus em algum momento, ainda assim faz parte de algo que foi autorizado por Deus, pelo Senhor, no caso. Mais alguma coisa, meu irmão? No momento, não. Jóia, obrigado, viu? Algum irmão quer continuar? Esse aí é um texto que é sempre levantado, né, em relação ao poder do Estado de, digamos, penalizar aqueles que cometem algum tipo de crime, né, alguma coisa assim. E que o Estado, então, teria esse direito de usar a espada. Essa palavra aí, espada, a gente sabe o que significa, né? Ninguém usa uma espada para fazer carinho no outro, né?
ela está aí com sinônimo de pena capital, de morte, né? Mas ainda assim há quem venha dizer que não é bem assim, enfim. Bom, eu particularmente acredito que se tivéssemos um governo, políticos sérios, uma justiça que funcionasse de verdade, né? Pelo menos que não fosse tão frouxa como a que nós temos aqui no Brasil, essa é a melhor, para mim, é a melhor dos mundos, né? O Romanos 13. Mas eu temo, por exemplo, aplicar Romanos 13 literalmente num país como o Brasil. Bom, enfim, a gente sabe como é que é a nossa justiça, né? A gente sabe como é que é o nosso judiciário, a nossa polícia, enfim, como as coisas acontecem, né? Então, eu acho que Romanos 13, no contexto brasileiro, seria uma situação bastante difícil, né? Mas isso por causa da queda, né? Por causa do pecado, né? Nós, brasileiros, estamos bastante afastados do ideal bíblico, né? Então, a gente acaba sofrendo essas mazelas sociais aí que, enfim, acaba dificultando essa empregabilidade das escrituras num país como o nosso. Beleza, meu brother. Reverendo Gabriel está com a mão levantada. Diga para nós, irmão. Graça e paz, queridos. Rapaz. Cheguei agora, rapaz. Estou me inteirando ainda do que está sendo explanado, mas, assim... Tudo bem, graças a Deus. Quando eu olho para essa questão, primeiramente a gente tem que entender a soberania de Deus, né? Em ordenar, em dirigir todas as coisas, inclusive o magistrado, inclusive as autoridades, né? Então, quando a gente é chamado a se sujeitar a elas e tal, vai ter um limite para esse sujeitar, né? E o limite é até quando elas não venham contra a palavra de Deus, né? Contra aquilo que Deus ordena. Por exemplo, as autoridades judaicas quiseram impedir, né, Pedro, os discípulos, de pregarem a palavra, e eles se rebelaram e disseram, não, mais vale agradar a Deus do que aos homens, né? Nós estamos aqui em uma situação, né, de temor, digamos assim. Temos dois partidos lutando aí pelo poder do nosso país. Quem entrar, independente de quem seja, vai ser aquele que Deus permitiu que estivesse sobre a liderança do nosso país e sobre nós. Estaremos sujeitos a eles até ao ponto de eles não quererem de nós aquilo que vá de encontro com o que Deus ordena em sua palavra, né? Então, tem também o aspecto de que, quando vem um governante bom, claro, para bênção nossa. É como o irmão citou, né? O povo de Israel e tal. Eu até hoje citei isso na igreja, no estudo bíblico, fazendo os irmãos lembrarem dos juízes, né? Do livro de Juízes. Você vê ali, o povo era uma montanha russa. Estava tudo bem, o juiz, segundo o coração de Deus ali, fazendo as coisas. Quando morria, o povo degringolava, saía e Deus mandava juízo, né? Então, muitas vezes, um governo mau, como a gente observa, vem para trazer juízo. Deus pesar a mão sobre o povo para que haja arrependimento, para que haja... Mas a sujeição nossa, né, depende de até onde isso não contraria a vontade de Deus. Como o Senhor Jesus falou com relação ao tributo, né, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas é por aí. Como eu disse, peguei aqui o assunto já rodando, espero que não tenha divagado aí do assunto. Muito bom. Todas as participações. Fera, muito bom. E o Fábio também está com a mão levantada. Vai lá, meu irmão. Irmão, na verdade é uma dúvida.
Olha só, como o irmão falou, que a gente se submete ao Estado, enquanto um Estado ele está de acordo com a palavra de Deus, estamos submetendo a ele. Mas como o Estado não está totalmente de acordo com a palavra de Deus, como nós devemos proceder? E aqui coloquei aqui, quando eu considerei Romanos, como o irmão falou, se sujeitar até a espada, até a morte. Mas quando o Estado não é totalmente contra isso, nós devemos nos submeter a ele até a morte, ou nós devemos atacá-lo, como muitos pretendem fazer, falam, devemos lutar com armas, com luta. O que nós devemos fazer nesse meio? Se submeter até a morte ou lutar por ter uma justiça? Tá joia, irmão Fábio. Olha, eu vou responder aqui. O que o reverendo disse, no sentido de não sujeitar ao Estado em certas práticas, ele não quis falar no todo, por exemplo. Ele até especificou que independente, nós estamos nessa ânsia política aí, quem vai ganhar, né? E pode ser que quem chegue ao poder não seja o candidato que talvez você, eu e outros não queiram. Mas pode ser que para outros, para você, não sei, seja o perfeito. A questão vamos imaginar que no Brasil o padre Zezinho é o presidente. Para nós calvinistas seria um choque, né, ter um padre como presidente do Brasil, mas é a autoridade brasileira. Estaremos sujeitos a essa autoridade? Sim, tá? Sim, porque ele é o presidente. Mas se ele decretasse que todas as 6 horas da tarde, às 8 horas da tarde, todo cidadão brasileiro deveria rezar a Ave Maria, com certeza nós não estaríamos sujeitos a isso, não submeteríamos a isso, não seríamos submissos a isso. Porém, ele não faria isso porque a nossa Constituição ela preza pela liberdade religiosa e ninguém pode ser impelido a praticar qualquer religião à força, pelo contrário, né? E o nosso Estado é laico, ele não pode fazer isso. E por isso que eu falei no início aqui que a nossa Constituição ela é muito interessante ser estudada, tá? Agora, sobre o que o irmão falou, se ocorrer um poder, uma potestade, um governo no Brasil que seja a esse ponto de perseguir cristãos, essa coisa, a primeira coisa, irmão Fábio, a nossa Constituição deveria não existir mais. Porque se essa Constituição cair, eu não sei o que pode ocorrer na próxima. Porque até lá, a nossa Constituição garante a segurança, tá? Para você cultuar o Senhor livremente. Seja você evangélico, seja você espírita, seja você católico, indiferente da religião, desde que ela não venha, né? Aí vem outras implicações, usar de meios de artifício de curandeirismo para subtrair, enfim, enganar as pessoas e tal, ou que isso venha causar um mal a outrem. Eu vou Sacrifício de crianças. Exato, exatamente. Aí eu vou responder aos irmãos aqui, depois o Vivaldo vai falar, ele está com a mão levantada, porque eu tenho um outro universitário aqui para falar para nós. Na verdade, é um professor. E ele está aqui, ó. Quem já leu aí Romanos? Comentado por João Calvino. Atire a primeira pedra. Quem nunca leu ele, vai jogar pedra não, que eu tenho certeza que você já leu. Antes de ler, vou dar oportunidade aqui para o Vivaldo. Vai lá, Vivaldo, fala para nós aí. O professor, só aproveitando aí a explicação do senhor e pegando o exemplo, a pergunta aí do irmão Fábio, um dos exemplos mais claros, eu acho que a gente pode extrair da própria escritura. A própria escritura, ela nos diz como reagir em praticamente todas as circunstâncias da vida. E nesse caso em específico, quando a gente para olhar o que a escritura nos fala sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, que era para ser obrigado, né, a se prostrarem diante de uma estátua, e eles simplesmente se negaram e se mantiveram de pé,
e assim foram jogados, né, na fornalha e tal. Ou seja, ali ele estava para ir à morte. Então, como cristão, como cristãos que somos, eu acredito que a nossa visão deve seguir esse norte que a Escritura dá. Que se vem uma imposição que fere a Escritura Sagrada, nós devemos desobedecer. Um outro exemplo claro, e que aí fica bem parecido com o que o senhor falou da missa aí do Padre Zezinho, o exemplo, é o caso de Daniel. Daniel, ele foi baixado um decreto justamente para atrapalhar a vida dele e que era proibido fazer culto a qualquer outra pessoa, a não ser o rei Dário, se eu não me engano. E aí ele pegou e não tô nem aí, eu vou continuar adorando o meu Deus, o meu Senhor vive. E assim ele foi lançado para a morte na cova dos leões. É claro que nesses dois casos aprove a Deus proteger esses servos dele. Mas se o Senhor não tivesse protegido, também estaria ótimo, não teria problema nenhum, porque o que importa é agradar a Deus e não aos homens. Tá joia, irmão Vivaldo. Meus irmãos, aqui no comentário que Calvino escreveu em Romanos, capítulo 13, ele inicia, não vou ler nada aqui demais, não, tá? É duas estrofes pequenas, mas ele começa aqui ponto a ponto, né? A exegese de Calvino não existe igual, né? Toda alma esteja em sujeição. Aí ele diz assim: tudo indica que o cuidadoso tratamento que Paulo dá a essa passagem, em sua instrução concernente à vida cristã, lhe for imposto por alguma premente necessidade, a qual a pregação do evangelho podia ocasionar naquela época em particular, embora em todo o tempo este mesmo problema estivesse em evidência. Aqui vai lembrar um pouco que o Eduardo falou também no comentário dele sobre a aplicação de Romanos 13 para os nossos dias. Então, entrando na exegese de Calvino aqui, nós temos que entender por que Paulo escreveu isso. Será que os nossos irmãos cristãos, aqui entra até o que o Fábio também perguntou, perdão, será que os nossos irmãos estavam olhando para Roma como um inimigo que deveria ser abatido, e isso deveria ocorrer para que o reino de Deus fosse, então, logo consumado? Porque antes desses irmãos se tornarem cristãos, eles têm esse pensamento judaico já revolucionário de Israel ser estabelecida novamente como o reino central de Deus na terra, o reino davídico, aquela coisa toda e tal. Aí vem Cristo anunciando o reino dos céus e ele dá todas as dicas de como isso aconteceria. Mas aqui Calvino ele fala até os espíritos irrequietos, né? Quer ver? Ele vai falar aqui, ó. Sempre houve certos espíritos irrequietos que acreditavam que o reino de Cristo só seria propriamente exaltado quando todos os poderes terrenos forem suprimidos, que só poderão desfrutar daquela liberdade que Cristo lhe conferiu, caso se desvencirem de todo e qualquer jugo de servidão humana. Então, a galera revolucionária aqui no seio da igreja acreditava nisso. Todos os reinos deveriam ser submetidos a um poder, né? Aí não sei qual seria o nome desse movimento, mas eles acreditavam que só essa verdadeira paz ocorreria caso os outros reinos deixassem de existir. E como que você vai bater com Roma? Como você vai bater com as outras nações? Através de guerras, revoluções, não é verdade? E então pode ser, e tudo indica que foi nessa realidade que Romanos 13 aparece. Porém, Calvino diz que isso sempre vai ocorrer, isso sempre vai existir. O cristão sempre vai ser levado a esse ponto de interrogação. Aí eu volto à pergunta do Fábio: e aí? Pegamos em armas? E aí? Vamos para a guerra? E aí? Vamos
causar uma revolução, um golpe, seja lá o que for, vamos tomar o poder. Será que esse é o caminho que Cristo era da igreja? Diga, reverendo. Isso está me fazendo refletir em a orientação de Paulo ali em Efésios, né? Ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? A perspectiva mudou do Antigo Testamento, que Israel, né, o povo de Deus, para entrar na Terra Prometida, precisou pegar em armas para tirar os hereges, aqueles idólatras, etc. e tal. Hoje a nossa luta não é contra a carne e sangue, contra os principados e potestades, dominadores. Então, as armas que temos para usar contra os opositores de Deus, né, são aquelas que estão ali descritas em Efésios 6. Acredito que não temos da parte de Deus esse direcionamento hoje para pegarmos em armas e sairmos guerreando aí em favor da nossa fé, etc. e tal, porque se fosse assim, realmente o negócio estava difícil. Então nós iríamos agir igual os muçulmanos, por exemplo, né? Obrigado pelo comentário, reverendo Gabriel. Antes do Marcelo liberar aqui para ele falar, dentro da parte que fala porque não há autoridade que não procede de Deus, tirei um excerto aqui que Calvino traz, bem interessante. Ele fala assim, ainda que as autoridades ditatoriais e injustas não devam ser classificadas como governos ordeiros, né, organizados, legítimos, por se dizer. Todavia, o direito de governar é ordenado por Deus, visando o bem-estar da humanidade. Né? Olha só que interessante isso aqui. E já vou liberar aqui para você, Marcelo. Olha que parte interessante também, quando ele diz aqui, fazendo exegese do início do versículo 3, porque os magistrados não são para pavor quando se faz o bem. Aí, descendo aqui, ele diz assim, ó, estes dois recursos dependem do bem-estar da humanidade, né? A não ser que a fúria dos ímpios seja contida, e os inocentes sejam protegidos da perversidade daqueles, a destruição universal será inevitável. Se este, pois, é o único antídoto pela qual a humanidade poderá se proteger da destruição, então devemos preservá-la com solicitude, a menos que queiramos admitir que somos inimigos públicos e gratuitos da raça humana. Isso não quer dizer, irmãos, aguenta aí, Marcelão, isso não quer dizer, por exemplo, Moisés, nós temos 3 leis, né? A lei moral, sacerdotal e civil. Nós temos a lei moral em Êxodo 20, os 10 mandamentos, não matarás, né? Mas lá na lei civil, o estuprador deveria morrer. Quem tivesse relação sexual com animais também. E por muito menos os filhos que não respeitavam os pais, denunciado por estes, também morreriam. Claro, né? Era a lei civil daquela época de um Estado, o Estado teocrático de Israel. Agora, vamos imaginar que o professor Clóvis, com a graça de Deus, chegou à presidência do Brasil. Clóvis, calvinista, é presidente do Brasil. E o Clóvis precisa usar de força para defender o bem da população brasileira em caso de um ataque eminente contra o nosso país. O Clóvis, por ser um cristão calvinista, ele vai acionar as forças armadas do seu país e vai usar das melhores armas e tecnologias para defender o seu povo? Óbvio que sim, né? Óbvio que sim. Agora, não é necessário o irmão lá da igreja presbiteriana do Recife pegar uma metralhadora e sair aí entrando numa guerra sem ser convocado, sem passar por um alistamento, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, é delegado a autoridade e o poder, e isso vai sendo tudo organizado, né? Aguenta aí, Marcelão. E agora, vamos imaginar que o nosso país, então, é um país ditatorial, e ele proíbe o culto público a Cristo. Ele proíbe o culto público a Cristo. Você não pode, na rua, cultuar a Cristo, você não pode abrir um
um local de culto, nem se reunir a ele, né? Não pode. E aí, irmãos, o que eu vou fazer? Eu vou parar de adorar o meu Deus, servir a Cristo? Não, porque nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Não estamos limitados às paredes quando isso ocorre, né? Podemos nos reunir aonde tiver um espaço para ter a celebração. Então, não há espaço que limita o cristão, venha limitar o cristão de adorar o Senhor. Agora, se eu sair na rua e fazer uma reunião ali, eu estou usando sabedoria, eu estou ganhando as pessoas para Cristo, será que isso aí realmente é o caminho ideal para aquele momento? Será que é de sabedoria fazer isso? Dá para se pensar, né? Marcelo, diga aí para nós. Boa noite, mestre Clóvis. Boa noite, reverendo. Bem-vindo, mestre Clóvis. Espero que as férias tenham sido de pleno gozo. Mestre é o Eduardo Medeiros, viu? Só professor mesmo. O Eduardo é o nosso salvador das apostilas. Mas, obrigado, irmão. enfim, eu não queria nem entrar nesse assunto, porque eu acho que é bem complexo, né? Se o texto de Romanos diz que toda alma está sujeita, toda, é a completude, né? Não tem acepção nenhuma. Eu acho que o texto de Atos, capítulo 4, no versículo 5, diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre, enfim. E mais lá para frente, depois que no desenrolar, né, dessa situação, no verso 19, diz assim: mas Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. É um texto, eu estou meio perdido aí nesse texto da apostila, que se formos realmente submissos a toda a potestade, então Pedro teria que se calar naquele momento, porque eles eram autoridades, e a gente sabe que ali estava permeado um sistema político-religioso, né? Então, eu estou meio perdido aí, pastor. Não, é fácil, irmão. É porque eu acho que o irmão chegou antes, já tinha outros irmãos até participado e fizeram boas participações. Fizemos aqui um pequeno alinhamento de ideias. Foi falado aqui, por exemplo, sobre a autoridade e até, se eu não me engano, foi o reverendo Gabriel que disse, estamos sujeitos à autoridade desde que ela não venha contra a nossa fé, no sentido de diretamente atacar a nossa fé e tentar impor uma prática que não condiz com o que nós cremos. Por exemplo, se no Brasil fosse proibido o culto ao Senhor, você cultuaria o Senhor? Claro que cultuaria. Agora, se fosse proibido o culto público ao Senhor, isso ia dar um pano para a manga. Nós temos milhões e milhões de pessoas que cultuam publicamente o Senhor. Mas podemos ir para outras práticas. Por exemplo, se o governo aprovasse o uso da maconha, da cannabis, você usaria a cannabis? Tenho certeza que não. Se a pessoa falar, tem que usar, eu não vou usar. Mas aí eu posso... Isso aqui é mais questão prática de vida, né? Eu acho que seria melhor colocar exemplos aqui. Mas foi falado, irmão Marcelo, sobre isso, né? Que nós somos sujeitos às autoridades que o Senhor colocou na terra, mas ao limite, no sentido de que está sendo contra a nossa fé diretamente, através de leis, de justiça, de artigos, de condutas que querem ser inseridas para que a gente venha praticar e não condiz com a nossa fé. É óbvio que ninguém que realmente nasceu de novo vai se submeter a isso. Falamos também no início que temos uma Constituição, a Constituição de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil. Ela nos dá todo o direito e garantia de cultuar o Senhor.
E se você for atacado no local de culto, a pessoa vai ser presa, né? E se você atacar outra pessoa, se você é evangélico e ataca um templo de Umbanda, você vai pagar por isso, você vai ser processado por isso. Se alguém lá do espiritismo vem atacar os evangélicos, quebrar uma janela, quebrar um instrumento, humilhar as pessoas, irá responder judicialmente por isso. Então nós temos leis e garantias que nos protegem. Agora, aonde hoje o governo entraria contra a igreja brasileira? Ele deveria, se ele tentar fazer isso, ele vai ter que rasgar a Constituição, né, do Brasil, porque ele não pode, de forma alguma, ir contra leis pétreas e tentar alterar. Não tem como alterar isso. A liberdade religiosa do Brasil é uma lei pétrea, não vai ser alterada. Ela nunca vai deixar de existir, pelo menos enquanto tiver a Constituição lá. Agora, nós estamos dando exemplos aqui de outras situações que podem ocorrer, né? Tentar pegar um outro caminho para a igreja ser surpreendida, tá? Mas não quer dizer, irmãos, que temos que ser submissos no sentido de abrir mão da nossa fé e aceitar uma imposição, seja de quem for, não falo nem de governo, né? Pode ocorrer até no seu trabalho, até na escola, até em algum outro lugar. Se isso ocorrer, pode ter certeza que é contra a lei. É fantástica a nossa Constituição. Vivaldo, rapidinho que vamos terminar nossa aula, tá, meu irmão? Sim, claro. Só pontuando aqui uma outra situação aí que, a depender do governo que entrar aí no poder, pode acontecer uma tentativa de controle de natalidade, por exemplo, como foi feito lá na época de Moisés, né? Ali eles tentaram matar justamente as crianças no ato do nascimento. Mas hoje pode simplesmente querer exigir o aborto, por exemplo, antes mesmo da criança vir a nascer com seus 9 meses. Nós entendemos como cristãos que no ato da concepção já há uma vida, já há um ser humano. Então, uma questão que pode acontecer, dependendo do partidarismo que entrar no poder, é que pode obrigar as pessoas a abortarem. Na hora que for procurar o médico chegar e dizer, infelizmente, eu vou ter que estrangular essa criança aí, não vou permitir que ela venha a nascer. Se eu não me engano, tem países que limitam, se eu não me engano, é a China, que limita a quantidade de filhos que cada casal pode ter. Que aí entraria mais ou menos nesse viés de que a pessoa não pode ter quantos filhos quer. Seria uma questão também para se avaliar se estamos adorando a Deus ou não, porque o Senhor mandou nós crescermos e multiplicarmos, certo? Ok, irmão Vivaldo, obrigado aí pela sua participação. A nossa Constituição, ela diz sobre o aborto em caso de estupro, tá? E então tá lá na Constituição desde 88, se a mulher foi violentada e ela não procurou ali uma delegacia de polícia, uma pílula do dia seguinte, um tratamento, né, um coquetel ali para até doenças venéreas, e aí passou um tempo, ela está grávida e tem um limite de semanas também, né, que a Constituição garante. Então, ela pode abortar, é garantido esse direito a ela. Em casos que até alguns surgiram na televisão recentemente, em que passou-se as semanas e tal, só por meio jurídico, é um processo muito complexo, né? Agora, sobre a questão de liberar o aborto da forma como ele é liberado na Argentina recentemente, os Estados Unidos revogou uma liberdade que tinha dado, né, um tempo atrás aí. Aqui no Brasil demoraria aí uns 200 anos para isso ocorrer, irmão Vivaldo, porque judicialmente, para isso ocorrer, não basta um decreto do presidente da República, seja ele quem for. É necessário fazer uma alteração dentro da nossa Constituição. Isso vai gerar o quê? Plebiscito, depois vai descer para a Câmara, depois vai para o Senado, depois volta para o Executivo, se caso todas essas etapas forem aí aprovadas. Tem que ser o interesse
comum da maioria dos brasileiros para isso ser aprovado. É óbvio que quem usa isso para um momento político é discurso de campanha para agariar votos, né? Para alcançar votos, mas é muito complexo o assunto e muita falta de sabedoria quem usa isso para ganhar voto, porque, como eu disse, é muito difícil que o Brasil tenha o aborto como é praticado na Argentina, sim, em pouco tempo, né? Estou falando aí em pouco tempo, porque eu não sei como vai ser a geração daqui 10 anos, se a maioria do povo brasileiro daqui 10 anos vai ter a mentalidade de hoje, né? Mas hoje, ou ano que vem, ou daqui 5 anos, pode ter certeza que se esse assunto chegar a plebiscito, ele vai ser destruído. A maioria do povo brasileiro é contra o aborto. Eu sou contra o aborto. E então não tem a menor chance, tá, meu irmão? Quanto a isso aí. Ok? 22 horas e 3 minutos. Vamos encerrar a nossa aula aqui. Agradeço a paciência de vocês. O assunto é complexo, dava para ficar até 5 horas da manhã conversando com os irmãos, e é uma conversa muito boa, agradável. Lembrando, ó, que dia 23, sábado, esse livrinho aqui, ó, Devocional de João Calvino, e esse aqui, a Instituta da Religião Cristã, está no plástico, novinho. Os dois estão aqui no plástico. Pode ser seu. Será que você é o eleito de Deus que vai receber essa bênção aí? Vai ficar sabendo que recebeu, né? Que ganhou, dia 23. Na nossa live, eu e o reverendo Johnny, iremos falar um pouquinho sobre a FATEG, sobre algumas atividades, às 20 horas do sábado. Caso dê para os irmãos participar, lá no Instagram, tá bom? Será um prazer ter vocês ali. Vamos fazer o sorteio desse dia. Eu peço que vocês continuem aí estudando as apostilas, o livro-texto. Quem não enviou atividade complementar, igual o Ramon perguntou para mim, até sexta-feira, por favor, envie essa atividade aí da disciplina anterior, para que eu possa corrigir, dar nota, fechar direitinho o boletim de vocês. Irei fazer a pergunta para aqueles que não participaram no dia da pergunta, tá? Que não alcançaram aí a média dos 2 pontos. E aí eu vou marcar direitinho com vocês o grupo que se manifestou liderado pelo reverendo Vivaldo Barreto. Reverendo Gabriel, o senhor levantou a mão aí? Com relação à atividade complementar dessa disciplina agora, né, que será uma resenha, um livro, um e-book, né? Uhum. Vai ser disponibilizado o e-book, nós temos que procurar, como é? Não, o e-book vai ser disponibilizado, meu irmão. Isso, ótimo. Vai estar disponível aí, tá bom? Reverendo Gabriel, já que você levantou a mão, ore agradecendo ao Senhor, e assim vamos estar encerrando. Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, por tua misericórdia, teu amor, tua bondade, porque até aqui a tua boa mão tem nos ajudado, e cremos que gozaremos do favor do Senhor até o fim, ó Pai, pois a tua palavra nos diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pedimos que nos dê graça para entendermos essa disciplina, ó Pai, para olharmos para os nossos irmãos e para o calvinismo, no que toca à tratativa dessas questões, possamos entender, que possamos alinhar, segundo a tua palavra, e possamos, ó Deus, assim, glorificar o teu nome, agindo de acordo com a nossa consciência cristã, de acordo com aquilo que o Senhor requer de nós. Abençoa a mim, abençoa os meus irmãos, abençoa o professor Clóvis, a FATEG, ó Deus, esse projeto maravilhoso que o Senhor colocou no coração deles, e assim, ó Deus, possamos a nos alegrarmos em termos essa oportunidade e aproveitarmos com toda a sabedoria esses momentos de estudo e de aperfeiçoamento que o Senhor nos tem propiciado, Deus. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre nós, sobre todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço, meus irmãos. Bom descanso, viu? E até a próxima. Valeu, gente. Boa noite para todos. Obrigado, Eduardo, pela apostila lá. Ficou bonito, hein, cara?
Ficou legal, né? Ficou. Você é o cara. Eduardo é Parabéns. ninja. É, designer, é um polivalente. Só Tchau, gente. postileiro oficial. É. Depois a gente vai presentear o Eduardo aí pelos esforços.